Aliás, é sobre isso que eu quero falar, sobre ser igreja, sobre ser Ibabe. Ser Ibabe e ser igreja. Ser Ibabe e ser igreja não é necessariamente a mesma coisa. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Ser igreja. Meu ponto de partida é a carta aos Hebreus, no capítulo 10, quando este autor desconhecido, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Um recadinho para os desigrejados. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do fim, o tempo do fim. Então não deixemos de nos reunir como igreja, mas nos encorajemos uns aos outros, estejamos juntos, nos encorajando uns aos outros. Queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nos submetemos ao Teu Espírito Santo e sob a autoridade de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, pedimos-te, dá-nos a Tua palavra e guia-nos a toda a verdade, como o Senhor Jesus nos prometeu. Te pedimos que seja assim, Pai, para a Tua glória, para o nosso bem. Amém. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Esse negócio de desigrejar é antigo, né? Não é de hoje. O que significa que a igreja nem para todo mundo é uma experiência boa, positiva, saudável, frutífera, uma experiência óbvia. Já naquela época, e aqui nós estamos no 1º século, antes de completar seus 100 primeiros anos, esse movimento de Jesus, a igreja de Jesus já vivia as suas crises de êxodos. Pessoas deixando de conviver na comunidade chamada igreja. Pessoas se isolando, pessoas se exilando, pessoas sendo exiladas, sendo rejeitadas, sendo excluídas, sendo negligenciadas, sendo abandonadas, ou pessoas que na sua convivência com a igreja foram machucadas, foram de alguma forma feridas, foram esquecidas, foram abandonadas, ou se desinteressaram, a igreja deixou de ser interessante para elas. Ou quem sabe a igreja deixou de ser um lugar seguro, porque era essa carta aos Hebreus uma carta destinada aos cristãos da diáspora, num império que perseguia de maneira cruel os cristãos, e talvez muita gente acovardada, amedrontada, deixou a comunhão da igreja numa certa pretensão de autopreservação. Enfim, esse fenômeno de participar da vida da igreja, da vida da comunidade da fé, e deixar de participar da comunidade da fé, é um fenômeno que a gente convive com ele há séculos e séculos, e aqui, já nas páginas da Bíblia, esse fenômeno está identificado. E é muito interessante que essa palavra igreja tem várias conotações e vários sentidos. Ao longo da história tem ganho muitas conotações e muitos sentidos, mas eu quero chamar a sua atenção hoje à noite para 3 grandes expressões da igreja conforme o Novo Testamento. Eu me refiro mais precisamente ao que o meu amigo pastor Ariovaldo Ramos me ensinou, que são 3 as expressões da igreja: a igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos e a igreja do Espírito Santo. Quero falar sobre essas 3 igrejas para você. Primeiro, a igreja de Jesus. Você sabe, a igreja é uma iniciativa própria da pessoa de Jesus. Quando Jesus encomenda aquela pesquisa, que dizem os homens que eu sou, os discípulos voltam dizendo o resultado da pesquisa a respeito da identidade, da percepção popular a respeito de Jesus.
Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então faz a sua declaração solene, tendo recebido revelação do céu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta igreja de Jesus, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja. Igreja é uma palavra grega, eclesia, que quer dizer congregação, ajuntamento, e aparece no Novo Testamento mais de 100 vezes a palavra igreja ou eclesia. Jesus está dizendo: olha, eu vou edificar a minha comunidade, a minha assembleia. Por exemplo, os gregos, quando se reuniam na assembleia, na praça, para deliberação pública, na sua democracia, eles chamavam aquele ajuntamento de eclesia. Então Jesus diz: olha, eu tenho também a minha eclesia, eu também tenho a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. Quando Jesus depois vai dizer a respeito de como cuidarmos das desavenças entre os irmãos, Jesus diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e repreende-o. O repreende-o não é dar uma bronca, é iluminar. Diga: ó, você sabe o que você fez contra mim? Você sabe que você me feriu, que você me machucou, que você me ofendeu? Porque às vezes as pessoas fazem e não sabem o que fizeram. Então Jesus está dizendo: olha, se você se sentiu ofendido, magoado, se você foi de alguma forma atropelado por alguém, vá até esse alguém e ilumina para essa pessoa e dá a ela a oportunidade de se restaurar com você. Se essa pessoa não te ouvir, não te entender, chama mais alguém e vai agora com mais alguém, você e mais um. Você e mais uma pessoa, fala com o outro que te ofendeu, que te machucou, que te feriu. E se não ouvir ainda os dois, conta para a igreja toda. Jesus diz: ó, põe a boca no trombone, joga no ventilador. E joga no ventilador para quê? Para todo mundo ir lá falar assim: irmão, presta atenção, olha o que você fez, olha o que você está fazendo, olha a vida que você está levando. Que Jesus está falando: olha, tem uma igreja, ao redor de mim tem uma igreja, tem uma comunidade. E essa comunidade é uma comunidade muito espontânea. Ela é uma comunidade que não sofre controle. Inclusive, os discípulos tentaram exercer esse controle. Os pais traziam crianças e os discípulos diziam: não, afaste as crianças. Alguma pessoa à beira do caminho, um moribundo, uma pessoa enferma, gritando: Jesus, Jesus! E os discípulos diziam: para de gritar, deixa Jesus em paz. Os discípulos tentavam proteger Jesus das multidões e blindar Jesus, e Jesus transitava livremente e prestava atenção em todo mundo, inclusive nas pessoas que os discípulos julgavam um incômodo para Jesus. Jesus não as considerava incômodo, Jesus estava aberto para as relações sem exercer controle sobre elas. Os discípulos, inclusive, certa vez chegaram para Jesus e disseram o seguinte: ó, Jesus, tem um camarada aí expulsando demônios em teu nome, e nós tentamos impedi-lo, porque ele não é um dos nossos. Cabeça de... ele não é um dos nossos. E Jesus diz assim: deixa. Quem não é contra mim é por mim. Eles estão fazendo em meu nome? Então deixa. Por que é que vocês querem controlar isso? A igreja de Jesus, ela é essa comunidade que é construída a partir da declaração do Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo, todas as pessoas que se identificam com Jesus, e se encontram com Jesus e fazem essa confissão de fé a respeito de Jesus e se vinculam com Jesus, se tornam comunidade de Jesus. Por isso Jesus diz: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estou lá. E quem controla isso? Que dia essas pessoas se reúnem, esses 2 ou 3, 2 ou 3? Em que lugar elas se reúnem? Em que horas elas se reúnem? Com que agenda? Com que padrão litúrgico se reúnem?
Com que palavras, com que confissões doutrinárias se reúnem? Com a autoridade de quem? Só do nome de Jesus. Podem se reunir 2 ou 3 pessoas e em silêncio, embaixo de uma árvore, de uma mangueira. Em silêncio, em nome de Jesus, e Jesus está ali. Apropriam-se do nome de Jesus. Submetem-se à autoridade de Jesus e dizem: Tu és o nosso Deus. Jesus, Tu és o meu Senhor. A minha vida te pertence. Eu estou aqui à Tua disposição. Pronto. Eu estou aqui em Teu nome, isto é, eu estou aqui abrigado pela Tua autoridade, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, abrigado pelo Teu caráter, aqui nesse lugar, onde nos reunimos em Teu nome, a compaixão, a verdade, a justiça, a paz, a perdão, a reconciliação, a honestidade, a integridade, a confissão de pecado, a pureza de coração, a inteireza de entrega de vida a Ti, Jesus. Quem é que pode julgar se isso é verdadeiro ou falso? Ninguém, só Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome de Jesus, Jesus está reunido. Não importa quem sejam os 2 ou 3, que configurações tenham os 2 ou 3, porque o que importa é se os 2 ou 3, as 2 ou 3, estão ali em nome de Jesus. Se estão em nome de Jesus, Jesus está ali presente. Essa é a igreja de Jesus. Mas tem uma outra igreja, que é a igreja dos apóstolos. Essa igreja dos apóstolos aparece no livro de Atos. Olha como os caras são, os caras com todo respeito, que são os apóstolos. Eles se reúnem, e Jesus diz, depois da sua ressurreição, ele fala: depois que eu ressuscitar, vocês aguardem que eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. E vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. E revestidos do poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas fiquem quietos, esperando o derramamento do Espírito. Aí passa um dia, passam 2, passam 3, passam 4, e nada do Espírito ser derramado. Rola um ócio, não tinha Netflix, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha. Eles estão lá. E um deles tem uma ideia: pessoal, nós não éramos 12. O Judas não deu aquela mancada e se suicidou? Temos que completar aqui. Vamos escolher mais um aí para completar os 12. Olha o que eles fazem. Atos capítulo 1, versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós, às alturas, e é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Eles decidiram completar o grupo dos 12, ninguém mandou nada, eles que decidiram. Estabeleceram os critérios, tinha que estar desde o dia do batismo de João até a ressurreição, tem que ser testemunha ocular da ressurreição para fazer parte aqui do nosso grupo de 12. Aí lançaram sortes, indicaram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, candidatíssimo, e Matias, que ninguém fala nada dele, Matias, o azarão. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual dos 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Desculpa, é muito engraçado isso. Indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre o justo. Não, sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Depois desse dia aqui, sabe quantas vezes o Matias aparece na Bíblia?
Nunca mais. Nunca mais. A igreja dos apóstolos. Fizeram critério, eleição, completaram o grupo, nós somos aqui os 12, nós somos os caras. E aí, o que acontece é que estes apóstolos, eles estruturam a vida da igreja. Estes apóstolos é que organizam a igreja com presbíteros e diáconos. Eles se valem de um costume antigo das sinagogas, das comissões de 7 pessoas. E quando as viúvas dos gregos começaram a reclamar que elas não recebiam cesta básica, os apóstolos disseram: olha, vamos organizar aqui esse negócio das finanças, da cesta básica, do cuidado das viúvas e dos pobres, vamos nomear uma comissão de 7, e chamaram esses 7 de diáconos, e nós ficaremos com o ministério da oração e da palavra. E eles organizaram. Eles organizaram, por exemplo, a liturgia da igreja. Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo: olha, quando vocês se reunirem, e tiver alguém falando uma língua que ninguém está entendendo, pausa. Fala para o irmão ou a irmã que está falando e ninguém está entendendo, pausa. Aí vocês perguntam: tem alguém para interpretar? Se tiver alguém para interpretar, deixa continuar falando e pede para que seja interpretado. Se não tiver ninguém para interpretar, manda calar a boca. Coisa de apóstolo, autoridade, pôr ordem. Inclusive o Paulo diz: ó, e não vai ficar todo mundo falando, 2 ou 3 no máximo. Já dá um número certo. E ele justifica. Ele diz, capítulo 14 da sua carta aos Coríntios: porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. E façam todas as coisas com decência e ordem. Coisa de apóstolo. Essa igreja apostólica, ela é uma igreja que define quem pode fazer parte e quem não pode fazer parte. Se alguém que diz que é irmão vive de maneira imoral, vive como um devasso, vocês expulsem esse tal da comunidade e nem cumprimentem, nem vá jantar na casa dele. Rompam o relacionamento, rompam as relações com essa pessoa. O Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5 da primeira carta, dizendo: olha, tem aí gente no meio de vocês que faz barbaridade que nem as pessoas que não são da igreja fazem. E vocês toleram. Então, Paulo orienta a disciplina da igreja. Então, os apóstolos exercem um controle litúrgico, um controle de governança, um controle de disciplina e de padrão moral. Enfim, os apóstolos organizam essa comunidade. Quando, por exemplo, no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão foi martirizado em Jerusalém, iniciou-se uma grande perseguição aos cristãos. O capítulo 8 do livro de Atos diz que os cristãos fugiram de Jerusalém com medo da perseguição romana e da perseguição dos próprios judeus. Eles fugiram, exceto os apóstolos. Capítulo 8, versículo 1. Exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quando o evangelho chegou em Antioquia, os apóstolos enviaram Barnabé para verificar se o que estava acontecendo em Antioquia era a mesma coisa que estava acontecendo em Jerusalém. Quando o evangelho chegou aos gentios, que Pedro pregou na casa de Cornélio, os apóstolos também exigiram que o Pedro prestasse satisfação. E no capítulo 15, o Pedro conta o que aconteceu. E ele falou: eu não tenho culpa, na hora que eu comecei a pregar, o Espírito Santo foi derramado sobre eles do mesmo jeito, eu não controlo isso. Os apóstolos exerceram essa função de organizar, essa função de cuidar, essa função de proteger, essa função, inclusive, de governar, essa função, inclusive, de controlar. Existe a igreja dos apóstolos. É legítima a igreja dos apóstolos. As epístolas que você tem no seu Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, são chamadas epístolas apostólicas.
E Paulo escreve epístolas e cartas com recomendações e orientações, não apenas às igrejas, mas ele escreve orientações também aos pastores das igrejas, como por exemplo a Tito, como por exemplo a Timóteo. Ele diz não apenas o que as igrejas devem fazer e como devem viver, mas também como os pastores devem orientar as suas comunidades. Então, é legítimo, existe a igreja dos apóstolos. Mas tem uma terceira igreja, que é a igreja do Espírito Santo. E ela aparece justo no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Logo em seguida, a tal eleição de Matias. Os apóstolos se reuniram, falaram, éramos 12, agora somos apenas 11, vamos escolher um para completar o grupo dos 12, escolheram Matias. E aí no capítulo 2 diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente, aliás, vou fazer um parêntese. Sabe para quantas pessoas Jesus apareceu após a ressurreição? Alguém tem ideia? 500 pessoas. Jesus apareceu ressurreto para 500 pessoas. Você lê isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Jesus apareceu para 500 pessoas. Nesse dia aqui do Pentecostes, estavam reunidas 120 pessoas. Não eram para ter as 500? Não, tinha só 120. Aí vai o autor dos Hebreus e diz, olha, não deixe de se reunir como igreja. Era para ter 500, só tinha 120. Nesse dia que tinha 120, de repente, não deixe de se reunir como igreja, porque de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Todos quem? Todos os 12? Não, todos os que estavam reunidos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. E Pedro explica o que está acontecendo. Lá no capítulo 2 ainda de Atos, o versículo 17, Pedro cita o profeta Joel e diz, olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias, Deus disse, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Velhos, jovens, crianças, escravos e livres, todos cheios do Espírito Santo profetizando, não apenas os 12, mas todos. O Espírito Santo atravessa essa igreja dos apóstolos e, com licença da expressão, o Espírito Santo faz uma santa bagunça nessa igreja dos apóstolos. Eles que diziam, nós somos os 12 e nós vamos organizar, nós vamos cuidar, nós vamos proteger, nós vamos controlar. Daqui a pouco tem 120 pessoas falando coisa que ninguém está entendendo nada, ou algum está entendendo uma coisa, outro está entendendo. Eram idiomas, porque diz a palavra de Deus que cada pessoa presente em Jerusalém para a festa do Pentecostes entendia no seu próprio idioma. Você imagina que confusão é essa? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Um vira para o outro e fala, você está entendendo? Diz, não estou entendendo nada. Fala, mas um diz, eu estou entendendo, está na minha língua. E o outro, também está na minha língua. E um, imagina que confusão. Isso aqui que está acontecendo no Pentecostes é o reverso de Babel. Da confusão das línguas no Pentecostes tem a unidade. Agora o Espírito Santo está falando através de todas as pessoas e promovendo uma unidade. De tal maneira que, embora os idiomas fossem diferentes, as vozes usadas pelo Espírito Santo fossem diversas, criou-se uma comunidade onde havia um só coração, uma só mente, uma só intenção. E todos estavam unidos e tinham tudo em comum. Essa unidade na diversidade, essa unidade na santa bagunça, só o Espírito Santo que pode fazer.
Aí vem o Espírito Santo e diz assim, olha, tem um cara aí que nós escolhemos aqui. Nós quem? Nós aqui, a Santíssima Trindade. Alguma objeção? Nós escolhemos o 12º. Quem? Já escolhemos. Imagina os apóstolos falando para a Santíssima Trindade, como assim vocês escolheram? Nós já escolhemos. Matias, não, é Saulo de Tarso. Ah, não, matava nós. Perseguiu, matou, esse é sangue ruim. Inclusive, não foi testemunha ocular da ressurreição, não nos acompanhou, não estava com a gente enquanto Jesus contava todas as parábolas, não viu nenhum dos milagres que Jesus fez, não sabemos quem é esse cara, aliás, só sabemos que ele não presta. E o Espírito Santo diz, não tem problema, porque eu fui lá, transformei a vida dele, e Jesus diz, e eu fui lá, ressurreto, me manifestei a ele, e disse que ele era meu vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios. E eu ia mostrar para ele o quanto ele iria sofrer em meu nome. E eu escolhi ele. Não, mas nós já escolhemos. Não interessa o que vocês escolheram, me interessa o que nós três aqui escolhemos. E nós escolhemos Saulo de Tarso. Bom, mas quem é que vai ministrar nessa igreja? Nós decidimos. Como assim? Vocês três decidem? Nós três. Aí o Saulo de Tarso, foi o 12º, escolhido por quem? Pela Santíssima Trindade. O Saulo de Tarso escreve à igreja de Corinto, no capítulo 12, e diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos e formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, não somente aos 12, a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Essa igreja do Espírito Santo, ela é horizontal. A igreja dos apóstolos, ela é verticalizada, ela tem hierarquia. Ela tem princípio de autoridade. A igreja dos apóstolos é uma igreja onde não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo. Mas a igreja de Jesus é uma igreja que quem diz se é igreja ou não, não é o colégio de apóstolos. Quem diz se é a igreja ou não, são os 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus. E Jesus olha para eles e diz, em meu nome, vou lá. E vem. E os apóstolos do lado de fora, olham e dizem, isso aí não tem nada a ver com Jesus não. E Jesus diz, não, tem sim, vocês que não estão vendo. Mas tem tudo a ver comigo, são meus. Sabe que na história da igreja teve um debate entre 2 teólogos, Anselmo e Abelardo. Um disse o seguinte, que quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. Olha isso. Quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. Essa igreja mãe é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Quem não tem a Igreja Católica Apostólica Romana por mãe, não tem a Deus por pai. Ao que o outro teólogo respondeu, a igreja tem muitos a quem Deus não tem. E Deus tem muitos a quem a igreja não tem. De que igreja eles estão falando? Da igreja dos apóstolos. A igreja dos apóstolos, ela não é onisciente. Apóstolo não é onisciente. Hierarquia eclesiástica não lê coração. Não tem um instrumento verificador de autenticidade de fé. Não tem. Então a igreja dos apóstolos, ela julga
conforme os critérios que ela estabelece. Ela não é perfeita, mas ela precisa se organizar. A IBAB, por exemplo, é uma igreja dos apóstolos. A IBAB é uma igreja dos apóstolos. Tem hierarquia, tem governança, tem critério, tem hall de membro. Quer ser membro da IBAB? Vai fazer um encontro de novos membros, irmão. 7 encontros. Depois vai passar por entrevista com os presbíteros. Se tu tiver esqueleto no armário, mente. Senão você não entra. Porque também é muita cara de pau você jogar os esqueletos em cima da gente e a gente falar, legal, pode vir. Aí nós temos que ter critério. Nós não temos um montão. Pode ter gente bem melhor do que eu, que o Juninho, que a Marcena, mas a gente não sabe, por enquanto somos nós mesmos. Eu, Claudinho, Roberas, então somos nós mesmos. Mas no meio aqui, quando, por exemplo, o Cláudio falou, vem aqui na frente, e se você quiser vir orar com alguém, aí você veio. Aí você pôs a mão respeitosa e afetivamente, reverentemente no ombro de alguém, abraçou e orou por esse alguém. E o Espírito Santo usou você. Porque essa igreja reunida aqui é a igreja do Espírito Santo. Quando acaba a nossa celebração, que é a Igreja dos Apóstolos, domingo às 18, e você fica conversando, um grupinho de 3 ou 4 ali no fundo, um de vocês está chorando, e depois de ouvir a sua partilha, vocês se abraçam e oram antes de ir embora, é a Igreja do Espírito Santo, é a Igreja de Jesus, reunida em nome de Jesus. 2 ou 3 em nome de Jesus, ali eu estou. A Igreja dos Apóstolos já acabou a atividade. Pagou a luz. Eu cresci numa igreja, por exemplo, em que o pastor dizia o seguinte, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quer conversar, converse no átrio, não no santuário. Igreja dos Apóstolos. Igreja dos Apóstolos, ela é necessária, ela é importante. A Igreja dos Apóstolos, que chama IBAB, vai fazer 87 anos. Graças a Deus pela Igreja dos Apóstolos, que se chama IBAB. Eu vivo nessa Igreja dos Apóstolos, que se chama IBAB, há 35 anos e mais. Cláudio vive mais do que eu, Silvia vive mais do que eu. Eu estou mais de 35 anos na Igreja dos Apóstolos, chamada IBAB. Já fizemos cada barbaridade que você não acredita. Já acolhemos gente que a gente não devia acolher, já deixamos de acolher gente que a gente devia ter acolhido. Por quê? Porque a IBAB tem muitos a quem Deus não tem. E Deus tem muitos a quem a IBAB não tem. Mas nós somos, nessa santa confusão aqui, as 3 igrejas ao mesmo tempo. Nós somos a igreja de Jesus, porque se você diz Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus é o meu Cristo, eu não sou ninguém para dizer que você não é de Jesus. É entre você e Jesus. Aí a gente tenta se organizar. E aí a gente faz as nossas organizações, pedindo sabedoria a Deus, pedindo discernimento a Deus, tentando ajustar os nossos critérios aos critérios que a gente discerne no Evangelho, na Palavra de Deus, na nossa tradição. Nós batistas temos mais de 500 anos de tradição, nós temos história, nós temos referências, nós não nascemos ontem. Nós tentamos nos organizar com dignidade, com respeito, com integridade. Mas nós nos organizamos e toda a organização é atravessada pelo Espírito Santo que vem e desorganiza para o proveito comum. Usa pessoas que nós nem sabemos que existem, tira soluções que nós nem imaginávamos possíveis, promove encontros, reconciliações e cura pessoas. Outro dia mesmo eu recebi a notícia de alguém que disse que engravidou porque eu orei. Eu não lembrava nem de ter orado. E nem da pessoa que disse que engravidou porque eu orei.
Porque não teve a ver comigo. É uma experiência que o Espírito Santo faz. Eu encontro pessoas que dizem assim: Ed, eu vi um sermão seu que você falou isso mudou minha vida. Eu não lembro de ter dito isso aí, não. Mas é o Espírito Santo. Eu me lembro que teve uma das celebrações da IBAB, que no meio do meu sermão eu parei, abri um salmo e li. Depois que eu li o salmo, eu falei assim: olha, gente, desculpa, eu não sei porque que eu li esse salmo, vamos voltar porque eu estava falando antes. E aí, quando acabou, eu desci, veio uma senhora, me abraçou em lágrimas e disse: pastor, o senhor leu o salmo para mim e para minha família, está todo mundo aqui, ó. É o Espírito Santo. Por isso, não deixe de se reunir como igreja. A igreja dos apóstolos, ela vai decepcionar você, vai frustrar você, ela vai de algum momento, talvez, ser um embaraço para você. Mas a igreja de Jesus e a igreja do Espírito Santo que atravessam essa igreja dos apóstolos, essa igreja de Jesus nunca vai te decepcionar. O Espírito Santo de Deus nunca vai te decepcionar. Inclusive, ele vai corrigir os equívocos, as negligências, os abusos, as faltas da igreja dos apóstolos. E surpreendentemente o Espírito Santo vai usar a igreja dos apóstolos para fazer coisas lindas e maravilhosas. E que você vai dizer assim: como é que pode, né, o Espírito Santo usar esses caras? Isso é coisa do Espírito Santo de Deus, que distribui os dons a cada um como Ele bem quer para nos abençoar a todos em comum. Por isso eu queria encorajar você hoje à noite, primeiro com essa palavra de Hebreus. Não deixa de se reunir como igreja, de participar da vida da igreja. E quando eu digo participar da vida da igreja, não estou falando de vir domingo na celebração da IBAB. Eu estou dizendo de você participar das redes de relacionamento e de serviço dessa igreja dos apóstolos que é a IBAB. Tem muita coisa acontecendo e dia 1º nós vamos tentar apresentar para você tudo aquilo que nós temos conseguido organizar para o nosso bem comum. Então, participe da rede de relacionamentos e da rede de serviços da igreja. Mas quero encorajar você também a clamar o nome de Jesus e se vincular a Jesus. E só você tem essa prerrogativa de dizer: Jesus é o meu Senhor. Eu sou de Jesus. Eu não me canso de repetir, tem um X nas minhas costas e o universo espiritual inteirinho sabe a quem eu pertenço. A minha vida pertence a Jesus. Jesus é o meu Senhor. O que eu faço, como tento fazer e por que faço, é por causa de Jesus. E o terceiro encorajamento que eu faço a você é o que Jesus mandou você fazer. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta vai se abrir. Peçam e vocês vão receber. Porque se vocês que são maus podem e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então peça que você tenha experiências com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, usa a minha vida. Me coloca no meio de uma santa folia aí que o Senhor está fazendo. Pode me usar, eu quero ser usado. Com a minha imperfeição, com a minha limitação, do meu jeito, usa a minha vida. O Senhor não distribui dons a todo mundo. Então, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu quero abençoar pessoas, eu quero servir pessoas, eu quero
Quero manifestar a tua bondade, a tua graça às pessoas. Isso é vida de igreja, irmão. A gente se reúne em volta de Jesus, tenta se organizar e tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo, mas o Espírito Santo nos atravessa e usa todos e cada um de nós para o nosso bem comum. É por isso que há tanto tempo eu continuo insistindo nisso que é divino e que atende pelo nome de igreja. E nisso que é imperfeito, que atende pelo nome de Ibabe. Mas porque eu tenho certeza que no meio dessa igreja dos apóstolos, que se chama Ibabe, está a igreja de Jesus, porque nós nos reunimos em nome de Jesus e Jesus está. E nessa igreja imperfeita dos apóstolos, que se chama Ibabe, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, de repente, faz coisas maravilhosas e tem feito coisas maravilhosas, através de você, através de mim, para o nosso bem comum. Eu espero você aqui quarta-feira para a gente celebrar tudo isso, cantando parabéns para Ibabe e render a nossa gratidão à igreja de Jesus Cristo que somos todos nós. Amém.